Então já mais um boa noite para todos, né? O tema da palestra de hoje, que eu preparei à moda antiga, é viver em plenitude. E para viver em plenitude, nós precisamos seguir alguns passos segundo a Joana de Ângeles. E, de acordo com ela, no livro Vida, Desafios e Soluções, inicialmente é preciso estar desperto, é despertar. E existe uma frase do Leon Denis que diz o seguinte, que o ser dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem, e sente, segundo a Joana de Ângeles, no anjo. Essa frase a gente tenta explicar, né? A gente tenta entender essa frase, como assim, no mineral? E a gente pensa no corpo físico. Mas a Joana de Ângeles, que é muito inteligente, perspicaz, ela ela coloca isso na trajetória psicológica do ser. Então ela diz que a frase de Leon Denis se aplica à psique humana. E quando a gente pensa nisso, é muito interessante. Porque quando a gente é adolescente, né? Não vou falar criança, porque a criança ela é diferente, a gente ainda não está bem encarnado, mas ali o adolescente já está encarnado. Adolescente a gente é meio estranho, a gente tenta se afirmar no mundo, a gente é meio duro, a maioria dos adolescentes são meio duros, querem enfrentar o pai e a mãe, às vezes tem umas roupas estranhas, um jeito estranho de se comportar, de se maquiar, até para chocar a sociedade e impor a sua personalidade, porque eles estão estruturando a sua personalidade. Mas ainda são muito duros, falta empatia para saber o que é a dor da perda, o que são as dificuldades da vida. Então o ser ainda é meio mineral mesmo, ele é meio pedra, né? Ele não entende, você fala e não entende. E aí o adolescente ele é meio pedra, meio aquilo que a gente fala bate e volta às vezes. Tem gente que fica assim a vida inteira, que não sai dessa condição mineral. Mas a gente quem amadurece de fato, vai evoluindo para uma outra condição, a condição do sonhar. Então você estrutura um projeto de vida na tua carreira profissional, em ter uma família, uma casa, uma carreira, enfim, várias coisas você vai estruturando a tua vida, o pensar na tua vida, né? E aí, quando você vive, você começa a sentir como as coisas são, que as coisas são diferentes do sonho. Você começa a ter frustrações e essas frustrações despertam emoções em você. E aí você começa a pensar em vários aspectos, tanto no que aquilo significa para o outro, e você começa a ter empatia, né? E você começa também a aguçar a tua intuição com relação à vida. Então, essa frase de Leon Denis, ela também se aplica à nossa vida psicológica, no caso do amadurecimento psicológico. Isso é muito interessante porque é uma perspectiva diferente dessa frase. E para que a gente viva em plenitude, a gente precisa seguir essa jornada de amadurecimento. Porque se a gente ficar focado, na questão de, como era bom quando era criança, tá, tudo bem, tua infância pode ter sido boa, mas você precisa encarar uma nova fase da tua vida, que às vezes é a adolescência, que é meio estranho, tem adolescente que cresce demais, fica meio desengonçado, a juventude, em que você vai encarar uma faculdade, que você vai encarar, às vezes você tem que estudar, você tem que trabalhar.
Então, você tem que encarar essas novas fases. A fase adulta, em que vai ter mais responsabilidades ainda, e também a maturidade, que também não é fácil a gente ver assim, o rosto não é mais o mesmo, a beleza não é mais a mesma, o corpo não é mais o mesmo. Também é uma fase diferente e desafiadora para a gente encarar. Então, a gente tem que encarar cada uma dessas fases com naturalidade. E a Joana de Ângeles diz que para trilhar esse caminho em busca da plenitude, é preciso despertar para o sentido profundo da vida, o sentido da conexão com o Criador. Então não basta a gente ter esse amadurecimento psicológico com relação à vida material, porque senão lá na frente vai faltar alguma coisa. A gente precisa também despertar para esse amadurecimento profundo, que é aquilo que nos conecta com o Criador. E cada pessoa vai ter a sua conexão, a sua forma de conexão. Cada pessoa vai ter a sua religião, como a gente sabe, estuda dentro da doutrina espírita. Cada pessoa vai ter a sua forma de fazer caridade, de ajudar as pessoas. E esses são passos na conexão com o Criador. Isso é fundamental. E despertar para a realidade nova da vida é como um parto interior profundo, libertador, dorido e feliz. Então a gente vai, através dessas novas etapas da vida, a gente vai tendo que vencer desafios interiores. Para essa conexão com o Criador acontecer, não é algo assim que você diga, agora eu vou me conectar com o Criador, então vou colocar ali no plug na tomadinha e vamos nos conectar. É algo maior e mais profundo. E exige de nós aparar nos melhorarmos. Isso é algo que às vezes é muito dolorido de fazer. E aqui, como ela nos diz, é algo libertador, dorido e feliz. E quando a gente está nessa fase, e muitos de nós passamos por isso, inclusive várias vezes, é uma mistura de sentimentos. Porque você venceu uma fase, você deixou coisas para trás, você está sentindo porque você deixou coisas para trás, mas você está olhando para frente, está indo para onde você quer e para onde você se sente melhor do que antes. Então é uma mistura mesmo de sentimentos. E aí, para que isso aconteça, e essa é uma questão desafiadora. Muitas vezes a gente tem que colocar limites em nós e limites no outro. Isso é algo que nem sempre é bem visto pela sociedade. Porque se você, por exemplo, não coloca o outro sempre faz uma piadinha contigo. Dá um trabalho, faz uma piadinha contigo. Chega, dá uma batidinha no teu ombro, faz uma piadinha com você. Isso te machuca, porque você não está, está concentrado, está focado, vai começar a trabalhar, você tem o teu jeito de começar ali a trabalhar, e o sujeito chega ali. E você nunca coloca limite naquela atitude do outro. Ou assim, às vezes, você tem na convivência em família, tem aquele genro, aquele cunhado que chega na tua casa e fala um assunto desagradável que para você não é tolerável no almoço de domingo. E aí você pensa, poxa, eu adoro meus netos, meus sobrinhos. Se eu falar alguma coisa para ele não vem mais minha filha que meus netos. Mas a questão de colocar limites, ela é muito importante para a nossa plenitude. Porque quando você não coloca limite no outro, você está colaborando com aquela atitude do outro. Você está deixando que aquela atitude inconveniente do outro, ela se espraie, ela ganha espaço. O outro está muito confortável tomando aquela atitude. Então, aí você está fazendo o quê? Você está colaborando com o mal.
Porque a gente aprende na doutrina espírita que o mal, ele avança pela omissão do bem. E a omissão do bem não é a omissão dos governos, não é a omissão da polícia, é a nossa omissão cotidiana não colocando limite no outro. Então, quando você não fala para o genro, para o cunhado, você tem que pensar, poxa, como é que eu vou falar isso? Acho que eu vou falar com a minha filha, com a minha irmã primeiro. Como é que eu vou conversar com o meu colega de trabalho? Qual o melhor momento para conversar com ele? Pensa, porque Jesus ele também colocava limites nas pessoas. Ele chamou certas pessoas de hipócritas, chamou de serpentes, igual as serpentes. Ele foi lá e disse para os vendilhões, o que é isso? Tira esse negócio aqui. Uma passagem do Novo Testamento que é difícil para entender. Porque a gente faz uma confusão muito grande sobre o que é ser bom. Porque às vezes ser bom é aceitar tudo, é suportar tudo que vem. Mas a partir do momento, como eu já disse, que você está deixando o outro fazer o que ele quer, você está sendo conivente. Você não está tomando uma atitude diante de um mal que parece pequeno, mas se cada um colocar limites na inconveniência do outro, o outro vai ter menos espaço para fazer o que ele quiser. Então é preciso pensar na realidade posta. Como é que eu vou falar isso? E impor limites, porque você não vai viver em plenitude se o outro não te respeitar. E essa questão de impor limites, no Brasil ela é muito mal vista. Em outros países a pessoa diz não e a gente tem outra dificuldade de dizer não. Porque a gente aceita tudo, a gente diz sim para tudo, e esse sim para o outro às vezes é um não para mim. E aí você está assim, claro, claro. Depois você pensa, meu Deus do céu, que encrenca que eu fui me meter, né? E a encrenca, e o outro resolveu a encrenca que estava na mão dele, passando ela para você. E você não soube dizer não, porque você achou que dizer não é falta de educação. E a gente tem várias maneiras de dizer não. E às vezes quando a gente não sabe a resposta que vai dar, a gente diz, eu preciso pensar. E aí, quando você diz isso, você vai lá e pesquisa. Tem até inteligência artificial para ajudar nisso. Como dizer não em tal situação educadamente. Você não precisa ser ríspido com o outro. Educadamente. Como é que eu vou dizer não educadamente para aquela pessoa, naquela situação? Ou às vezes a pessoa já está acostumada a dizer não, sabe dizer não, e aí ela já tem a resposta. Então, para viver em plenitude, também tem que saber os próprios limites da vida e dizer não para o outro. Assim como quem sabe dizer não, também tem que saber ouvir não. Porque às vezes a gente sabe dizer não, mas quando ouve um não, opa, acho que ele está bravo comigo. Mas não é, às vezes não é pessoal. Às vezes é só que aquela atitude, aquela ação ali não cabe na vida dele. Ou ele não está com vontade. Enfim, está no direito dele dizer não. Então, esses limites são muito importantes para a gente. Experimentamos, então ela diz, esse despertar várias vezes em cada encarnação. Então, o despertar que ela fala, né, nós experimentamos em várias vezes na vida, não é só um puff, despertamos para a vida e isso vale para a vida toda. O despertar que a Joana de Ângeles fala, que vários outros autores, inclusive Paulo de Tarso, fala do despertar do sono, ele acontece em vários momentos da nossa vida. O despertar para a capacidade de dizer não, para a capacidade de dar limites para o outro, ele pode acontecer depois que a gente já está na terceira idade. Porque você disse sim a vida inteira, porque a tua mãe te ensinou assim, porque teu marido, porque tua sogra, porque... E de repente você diz, sabe o quê? Eu já criei meus filhos, eu já vivi minha vida, agora eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero para as pessoas
Claro que às vezes, né, não é tudo que a gente pode dizer, tem que ter bom senso. Mas aí a pessoa começa, de repente, lá na terceira idade, começa a se impor um pouco mais para o outro. E é um despertar. E às vezes você tem despertar em vários momentos ali da vida. Quando você sai do mineral ali, você sai daquele estado de pedra, né, você despertou. Opa, não é bem assim. A vida não é bem assim, que eu acho, que eu penso é o máximo. Às vezes a pessoa sai de casa, em casa todo mundo acha ela a mais inteligente da família, né? Aí a pessoa vai para a faculdade, não é bem assim. Ela acha que, meu Deus, ela vai ser juíza lá do STF. Aí chega lá na faculdade de Direito, não é bem assim. Nem é aquela matéria que ela gosta. E aí ela vê que ela não é o máximo, que ela precisa trabalhar muito para chegar onde ela quer. Que a gente não é gênio. A maioria de nós não nasce um gênio. A gente tem que adquirir muitos conhecimentos, muitas estruturas. A gente pode ter facilidade para falar em público, ou assim, uma certa facilidade. A gente pode ter facilidade em matemática, outra em língua portuguesa, mas a gente tem que trabalhar muito para crescer. Daí a pessoa desperta, opa, não é bem assim, né? Aí ela já fica mais flexível, mais malhável. Somos projetos em construção. A ilusão de que estamos prontos é a chave para a paralisia moral. Aquela pessoa que, né, que acha que está pronta, que não precisa melhorar. É uma ilusão, nós conhecemos muito pouco ainda. Porque quando a gente lê, a gente relê, né, as obras básicas, a gente diz, não, isso aqui não estava aqui quando eu li. Está lá. Não, isso aqui não pode ser que. Como assim estava aqui? Eu não lembro disso aqui que eu li. Né? Então, olha só, a gente não retém muitas informações. Essas coisas assim, de citar um número e tal, eu não consigo. Ah, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo tal, eu não consigo. Desculpa, eu não lembro desses detalhes. Eu sei a passagem ali, citar um negocinho, mas agora onde está já é um pouquinho mais difícil. Tem gente que sabe. Não, então tá tudo bem, tá tudo certo. E o despertar é individual, gente. Então agora eu vou citar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não sei dizer assim, capítulos, essas coisas. Mas o despertar é individual. E é muito interessante esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles citam uma passagem bíblica que é a única, uma das poucas vezes que Jesus diz: Isso eu não posso fazer. Que é o seguinte: uma mãe chega com os 2 filhos ali e ela diz: Olha, Senhor, eu quero que garantas a salvação desses meus 2 filhos. Ela diz em outras palavras, ela diz assim: Quero que os coloque à sua direita e à sua esquerda diante do Pai. Isso quer dizer que ela queria que ele salvasse os 2 filhos. Mãe, né, que é garantir o futuro dos filhos. Para pedir para Jesus. O que ele diz? Isso eu não posso fazer. Porque ele não poderia derrogar as leis de Deus. Porque só eles poderiam caminhar o caminho até uma, entre aspas, salvação. Né? Como se acreditava naquela época. Então não existe garantia de que você vai chegar até lá sem você ter caminhado até lá. E aí ele pergunta: Podeis vós, por acaso, beber o cálice que eu bebo? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer exatamente isso. Eu não posso fazer pelo outro o que ele tem que fazer. Então, o despertar, ele é um caminho individual. E às vezes a mãe tenta fazer pelo filho, né? Ou o marido pela esposa, esposa. Não, não dá. Não é possível. Por quê?
Não importa se o outro está certo ou está errado numa discussão, em qualquer situação, não importa. Porque a única mudança que você pode estabelecer nessa relação é dentro de você. No outro você não pode mudar nada. Porque se, por exemplo, tem um casal, o marido é alcoólatra, que é mais comum. O irmão, a esposa, o pai, a mãe oferece ajuda. Olha, vamos procurar um médico, né, um psiquiatra, um psicólogo. Não, eu não quero. Não quero. Vai para o bar todo dia. Bate ponto no bar. A família quer ajudar, mas não consegue. Porque a gente vai ver aqui. Não importa se você tem vontade que o outro mude. A ação cabe a ele. Isso que Jesus quis dizer quando ele perguntou se alguém podia tomar o cálice por ele. O mesmo cálice que ele. Não podia tomar o cálice dele, o gole dele. Porque a ação cabe ao indivíduo. Então você não pode fazer o despertar pelo outro. Né? O esforço é o meio eficaz para equilibrar-se e o meio eficaz para a autorrealização e prosseguir o despertar. Então você despertou, mas você tem que dar continuidade nesse despertar, nessa nova ação, nesse novo estado, nesse novo sentimento que gerou esse despertamento. E o que é esse esforço? É a tenacidade de não se deixar levar pelo marasmo ou a acomodação. Então, é um esforço para você se manter naquele novo nível, naquele novo patamar. E aí, um ponto importante que ela fala aqui é a disciplina da vontade. A vontade tem que ser trabalhada pela disciplina mental. Pensamentos elevados geram novos condicionamentos que levam a novos hábitos. Então não adianta você ter vontade se você não tem disciplina. Você tem vontade de ser juiz, mas você vai estudar lá de vez em quando. Como assim você vai estudar lá de vez em quando? Você tem uma concorrência para vencer, você tem um concurso difícil para fazer. Como é que você vai estudar de vez em quando, criatura? Como é que você vai, né? Você quer ter uma loja, mas você só faz propaganda, só faz divulgação lá de vez em quando você acha que quando você tem vontade. Como é que você vai vender? Vai fechar o negócio? Outra coisa que você não pode, você tem que ter disciplina da vontade. E disciplina também dos pensamentos. Pensamentos elevados geram novos condicionamentos que levam a novos hábitos. Então, se você quer mudar a tua vida, que você quer se transformar, você precisa ter elevação nos seus pensamentos. Porque quando você está num patamar de sofrimento e aí você tem um determinado tipo de pensamento, você quer mudar o patamar, você tem que mudar os seus pensamentos. Isso é básico. E a paciência, né? Paciência para chegar lá. Porque não é da noite para o dia que você muda, que você se transforma, que você se melhora. A paciência ensina que todo o trabalho começa, mas não aguarda imediato término. Quer dizer, não é da noite para o dia, não é mágica. Porque conquistada uma etapa, outra surge desafiadora, já que o ser não cessa de crescer. Aquela coisa, você percorreu um determinado caminho, aí a partir dali vem outros desafios. Isso é parte da vida. Não é só com você que acontece isso. É com todo mundo, é sempre todos nós. Aí todo mundo tem que vencer etapa a etapa e recomeçar sempre. E a perseverança é a insistência no trabalho a ser feito, é a constância. Então, você tem que perseverar nesse trabalho. E quando o ser acomodado, diz Joana de Ângeles, recusando-se a lutar
na conquista moral ou material, apraz-lhe a situação em mecanismos psicológicos de masoquismo. Então, às vezes, a pessoa ela sente certo prazer em não dar certo, em que nada funcione para ela. Tem pessoas que são assim, que, nossa, não deu certo, nada dá certo para mim. É o coitado, é o pobrezinho que nunca dá certo. O próximo parágrafo aqui ela explica. Pelo contrário, quando a vontade passa a ser comandada pela mente saudável, a criança psicológica que quer colo passa a dar lugar ao adulto de vontade firme e confiante. Então, essa pessoa que está acomodada e que vai lá e faz o mínimo esforço possível para aquilo dar certo, e depois reclama que não dá certo, ela quer colo. Ela é uma criança, mesmo adulto é uma criança, porque sempre quer o agrado, que não assume a responsabilidade, o risco que correu, vai até a metade sem vislumbrar que precisa de mais fôlego, e a gente sempre precisa de recursos de suporte, como o centro espírita, a nossa família, os nossos amigos, ou às vezes uma atividade física, uma meditação, uma terapia, para ter fôlego para ir adiante. Às vezes a gente precisa dar uma parada, às vezes às vezes a gente faz tudo para que as coisas aconteçam. E aí, nada dá certo. Eu acho que isso já aconteceu com todos nós aqui, né? Você se esforça, pensa, eu fiz tudo certo. Nada aconteceu. Aí você, o que você faz? Você coloca na mão de Deus. E às vezes você vai dar uma relaxada, você diz, não, agora eu vou passear no fim de semana. Tem gente que gosta de ir para algum lugar ali, o Vale das Frutas, que gosta de ir para um lugar assim que tenha natureza, que tenha verde. Tem gente que gosta de ir para a praia. Vou passar um fim de semana com a minha família. Vou esquecer um pouco, porque eu fui até onde eu pude, fiz o meu melhor, tenho certeza. Então, aí você vai, aí alguém te liga, né? Falando sobre aquele negócio lá, aquela promoção que você anunciou e que ninguém estava dando bola. E aí, de repente, alguém te liga. Ou você tem uma nova ideia, porque você relaxou, né? Então, às vezes, a gente também precisa desses recursos para ter fôlego. Mas a gente precisa ser esse adulto de vontade firme e confiante. E a gente que é espírita, ter essa confiança em Deus, né? Que Ele está também nos orientando, nos instruindo, que nós não reencarnamos para fracassar, nós reencarnamos para vencer, é vencer as nossas más inclinações, as nossas ideias equivocadas com relação a nós mesmos e com relação ao mundo. E é muito importante que nós também tomemos ações libertadoras, né? A ação é a palavra de ordem em todo o universo. Então, como eu estava falando anteriormente, a ação cabe ao indivíduo. Eu não posso agir pelo meu filho, eu não posso agir pelo meu marido, pelo meu pai, pela minha mãe. A ação cabe ao indivíduo. E se ele não quiser agir, se eu não quiser agir, cabem a mim as consequências do meu marasmo e da minha acomodação, né? Então, a ação libertadora, o movimento em si, ele já é libertador. Ele é um mecanismo que impulsiona a vida em todos os sentidos do universo, né? Tudo se move, os átomos se movem. Então, a gente não pode ter essa ilusão de que a gente vai ficar parado, né? Que nem o rei nem a rainha da Inglaterra ficam paradinhos, né? Porque senão minha filha acaba aquilo lá, né? E no instante, se eles ficarem parados também. Não é fácil, não está fácil nem para eles. Então, a gente precisa se mexer em direção a
essa voz criadora que está dentro de nós, essa voz transformadora. E isso é muito mais trabalhoso do que a gente pensa, tanto é que a gente leva uma ou várias encarnações para fazer algumas mudanças, pequenas mudanças. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala também, e eu não sei onde, não lembro muito bem onde está, ele nos fala assim que a gente precisa ter cuidado nos processos de transformação, porque a gente não sabe quão profundas são as raízes daquilo que nós estamos movimentando. Então, é preciso ter cuidado nas mudanças também e respeito conosco mesmo, porque muitas vezes nós podemos nos desestruturar se fizermos mudanças muito radicais. Clarice Lispector diz: eu não sei quais defeitos sustentam as minhas qualidades. Né? Então, às vezes, a gente pega a carta lá debaixo da pilha e desmonta tudo. Aí demora para reestruturar. Então, a gente também tem que ser cuidadoso consigo mesmo nessa reestruturação, compreensivo com o outro, porque todo esse processo de amadurecimento, ele também leva à tolerância para com o outro. Porque quando você já amadureceu, você já não é mais nem mineral, mais nem planta, você já sente, né? Você já está no animal, você sente. Então você sabe o quanto é doloroso o que o outro está passando. Você sabe o quanto é doloroso, o quanto é dolorosa a mudança que ele está propondo para ele mesmo. E você acolhe. E a partir do momento que esse amadurecimento pessoal, esse percurso pessoal te leva à tolerância, você acolhe o outro com empatia. E o que é isso se não a caridade? E esse amadurecimento pessoal, a partir do momento que você pratica a caridade, mas não essa caridade de limpar guarda-roupa, né? Ela é útil também para quem está passando frio, né? Tem muita gente, a gente sabe, que vem de fora sem nada. E é muito útil, mas é um mecânico. Mas é aquela caridade de acolher o outro. Às vezes você nem sabe que você está ajudando. Você falar, você ouvir a pessoa, né? Você dizer para ela né, que você também passou por isso, ou você dizer como você superou aquela situação, né? Ou dizer, vai em tal lugar que eles vão te ajudar, ou na farmácia tal, tem aquele remédio que ela não encontra. E às vezes uma pequena ação do ser maduro que não quer amadurecer pisando no outro, que ele não precisa inferiorizar o outro para se sentir superior. Porque essa também é uma característica daquela pessoa que permanece na infância. Porque se para me sentir bem eu tenho que te inferiorizar, é porque eu não estou seguro de onde eu estou. Então, eu ajudo o outro, isso não me afeta. O outro estar bem não me afeta. Tem muita gente que fica afetada pelo fato do outro estar bem. E isso também é um sinal de imaturidade. Que eu ainda estou pedrinha, eu estou lá no mineral. Então, esses passos são muito importantes. E a partir do momento que eu amadureço, esse amadurecimento se espalha, ele se espraia, e aí você sente prazer em conversar com aquela pessoa, porque ela é madura, porque ela vai conversar com, você pode falar alguma coisa para ela, e ela vai ter uma voz sensata para você. Ela não vai te dizer qualquer coisa. E você vai se sentir bem na presença daquela pessoa, porque a aura dela também emana essa maturidade. Então, isso faz diferença não só para mim, mas para as pessoas que me cercam, para minha família, para os meus amigos, para os meus grupos de convivência. Né?
a reflexão, o adulto maduro agora entende que nem todo infortúnio deve ser tomado como uma desgraça, e sim visto e aceito de modo positivo, porque a vida sabe o que é necessário para o ser. Então, o adulto maduro e a gente que estuda a doutrina espírita não vê nos problemas diários algo contra nós, né? A gente se irrita, a gente fica nervoso, né? Não conseguia chamar um Uber ali, o meu celular não funcionava, fiquei nervosa, claro, normal, né? Somos ser humano, estou encarnada nesse mundo de provas e expiações, sujeita a várias coisas, questões espirituais e materiais. Mas a gente entende que isso é para nossa maturidade, para que a gente aprenda alguma coisa. E existem muitas outras situações da vida que a gente tem que pensar o que essa situação está tentando me ensinar. Se isso está acontecendo comigo, é porque eu preciso aprender alguma coisa que eu ainda não aprendi. Se a minha vida se coloca dessa maneira, é porque eu não aprendi essa lição. Ou se esse problema está se repetindo na minha vida. Tem problemas que se repetem na nossa vida. Porque a gente não aprendeu a lição. Porque se a gente aprender a lição, ele vem e logo ele vai. Logo ele acaba. A gente acaba com o problema rapidinho. Porque daí a gente aprendeu a lição. Mas se o problema vem e ele fica e se instala de novo, aí a gente tem que rever o que nos fez chegar até ele. Porque foram várias atitudes que reconstruíram aquela problemática. Mas ela sempre vem no sentido didático, pedagógico, para nos ensinar, porque o planeta Terra também é uma escola. E para finalizar, Joana de Ângeles nos diz que os conflitos para o adulto maduro agora, o ser psicologicamente maduro, agora não são mais razão de desequilíbrio, mas oportunidade de crescimento, porque o futuro do ser é a conquista do si em plenitude. Então, o nosso futuro é conquistarmos as nossas potencialidades em plenitude, porque para sermos pessoas, seres em plenitude, nós precisamos também descobrir as nossas potencialidades. E a partir do momento que formos psicologicamente maduros, descobrirmos, estivermos seguros das nossas potencialidades, então nós poderemos avançar rumo à angelitude, que, como nos diz a codificação, os espíritos superiores, quando Kardec pergunta se eles enxergam Deus, se eles veem a Deus, os espíritos respondem que eles não apenas veem a Deus, mas compreendem Deus. E é esse rumo que é o nosso destino e é lá que nós vamos chegar. Nós precisamos começar nos passos aqui desse planeta de provas e expiações. E como espíritas, nós estamos caminhando, nós estamos procurando o melhor caminho. Gente, muito obrigada. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje à noite.